um verdadeiro legado para que as pessoas possam curtir o campo, curtir a semente. Todos nós somos uma semente. E eu vejo isso, trago do meu DNA essa força da mulher. Estou muito honrada de fazer parte desse projeto. E a família assim se fez. Eu traço meu rumo com as rédeas em punho. Digo, é minha vez. BASF. We create chemistry. E a programação do Notícias Agrícolas está de volta nesta terça-feira. Nosso assunto agora é o mercado de grãos, mais especificamente o mercado da soja, onde os preços cederam mais de 15 pontos na Bolsa de Chicago neste pregão. O mercado foi severamente e novamente pressionado por algumas estimativas ali para a nova safra norte-americana, voltou seus olhos para isso, e é sobre isso que a gente conversa agora e entender também para entender os demais fatores que vem pressionando os preços com o Vitor Belasco, que é analista de grãos da Informa Economics e já está conosco. Vitor, boa tarde para você, seja bem-vindo. Boa tarde, cara. Prazer falar com você e com a sua audiência mais uma vez. Prazer é nosso. Vitor, é isso, né? Os olhos do mercado em Chicago estão de fato voltados para essa conclusão da nova safra americana, né? Exato, né? Reta final de cultivo aí, maior parte das lavouras se encaminhando para a fase de maturação fisiológica. E esses 15 pontos aí de baixa hoje está essencialmente relacionado ao aumento da projeção do SDA, da classificação do SDA de lavouras consideradas em boas ou excelentes condições, né? Ao contrário do que o mercado estava imaginando, que seria de manutenção, 65% das lavouras da área apta dos Estados Unidos, houve um aumento nessa terça-feira de 1 ponto percentual, o que reforça a expectativa aí da possibilidade de produtividade recorde, né, no país. A gente teve aí a ProFarmer recentemente estimando um pouco mais de 127 milhões de toneladas para produção, e o SDA com 124, ainda um pouco mais conservador. Então, o relatório de hoje veio reforçar essa perspectiva e foi o principal causador dessa baixa. E, Vitor, a gente vê esses números crescendo e, de fato, esses tours têm mostrado uma sanidade muito interessante das lavouras por lá, né? Até esse momento a gente não tem nenhuma nova ameaça no radar que possa vir a mudar esse cenário, pelo menos até agora, né? Exato. Justamente no início do ciclo reprodutivo se falava um pouco aí de escassez hídrica no meio oeste, no Delta do Mississippi, mas conforme a gente foi avançando para o período de formação de vagens, choveu, teve chuvas amenas, temperaturas também ficaram mais amenas, o índice pluviométrico subiu e a produtividade foi junto, né? E o otimismo está lá em cima, né? Produção recorde de 127 milhões, mais uma vez devolvendo, né, o aumento da produção aqui no Brasil. Não tem outro caminho a não ser a pressão sobre os preços da soja lá em Chicago, né? E, Vitor, essa pressão mais intensa, ela é pontual e deve durar pelo menos até a chegada da colheita, né? Ou até metade da colheita, ali, até a gente ter uma certeza maior do tamanho da safra americana? Ou a gente ainda tem um espaço maior para as baixas, para novas baixas, para baixas mais intensas? A gente está no momento de transição de fator de precificação, né? A soja está prestes a ser colhida nos Estados Unidos, o ano safra está prestes a começar lá, agora em setembro. Então, os prêmios climáticos sobre o preço do grão eles estão deixando a cena para a entrada do acompanhamento de vendas dos Estados Unidos, vendas externas e internas, e para a precificação da entre-safra no Brasil, né? Então, pode-se dizer que uma vez consolidada a safra norte-americana, o que muito provavelmente vai ser próximo das 125, 127 milhões de toneladas, a gente já vai mudar o foco para esses fatores de precificação que eu mencionei. Sim. Então, os motivos que levaram à queda hoje não vão perdurar por muito mais tempo. Tá.
Agora, esse acompanhamento das vendas nos Estados Unidos. Se a gente pegar os dados das vendas antecipadas da safra 2018-19, são números interessantes, apesar da guerra comercial ainda em andamento com a China, né? Exatamente. Tem mais de 12 milhões de toneladas aí sendo já comercializadas, né, da safra 18-19. Está muito próximo da máxima histórica. E é curioso, né? Como que a China, né, a principal compradora do grão norte-americano, está fora do mercado e eles estão postando esses números, né? E ainda é mais curioso analisar que muitas dessas aquisições registradas, elas não têm país destinatário, especificadas nos relatórios do SDA, o que nos leva a cogitar aí alguma espécie de triangulação que a China possa fazer com países do Sudeste Asiático, países aliados, ou simplesmente a compra, né, a cobertura dos compradores chineses, sem saber ainda quando da resolução desse imbróglio comercial, simplesmente por medida protetiva, né, podendo cancelar esses grãos, podendo cancelar essas aquisições sem aviso prévio aí. Então, essas vendas, elas oferecem suporte aos preços, elas dão piso a eles, só que esse fator ele pode ser eliminado uma vez que essa guerra persista, né? Sim. Tá. Vitor, e de que forma que isso vai continuar pesando nos preços? Somente uma notícia ou da sinalização de um acordo ou de algo semelhante a isso é que tem força para mudar o sinal do mercado nesse momento? A volatilidade do mercado está gerando muito em torno disso, né? Semana passada, só por um mero boato, só pela reunião dos representantes comerciais de baixa estatura dos dois países, os preços da soja já ganharam força, já decolaram. E quando o Trump falou que não acreditava que uma resolução fosse dada por esses representantes, os preços voltaram a cair. Então isso está precificando muito, né, a soja ainda hoje, deixando o mercado bastante volátil. A gente trabalha com um cenário de manutenção desse imbróglio comercial. A gente tem a perspectiva aí de que com essa oferta de subsídios do governo norte-americano aí, colocando à disposição dos produtores agrícolas dos Estados Unidos 12 bilhões de dólares e subsidiando a comercialização da soja em $1,55, que a liquidez do mercado norte-americano aumente, tanto em relação às vendas externas quanto às vendas internas, a tal ponto que, mesmo com ofertas baixas pelo grão lá nos Estados Unidos, possa valer a pena para os produtores agrícolas norte-americanos vender essa soja, mesmo com a taxação aí de 5% para a China, né? A China pode ver os preços suficientemente baixos à disposição dos produtores norte-americanos e comprar essa soja mesmo com 25%, né, fazendo ela chegar aí a $10 bushel, né, dependendo do andamento dos preços aqui no mercado. Então, isso é um fator a ser analisado, porque aqui no Brasil, os preços antes estavam sendo muito guiados pelo dólar e pelo prêmio, né, com os preços de Chicago sendo fatores secundários aí. Então, os preços de Chicago, caso esse cenário se confirme, podem vir aí a precificar com mais intensidade o grão aqui no Brasil. Até porque a gente tem a chegada aí do pico da nossa entre-safra, também num cenário atípico, né, Vitor? A gente vai ter uma oferta muito escassa, muito restrita, os prêmios ainda estão elevados, quer dizer, a gente entra na entre-safra brasileira num ambiente diferente também esse ano, né? Exato, né? A gente estima que 90% da produção aí já foi comercializada, né? Resta aí cerca de 12 milhões de toneladas a serem negociadas daqui até a colheita. Então, o momento é de alta especulação, né? Sobretudo com dólar nesses níveis, né? O produtor ele vai, ao máximo, protelar a venda de olho na interferência do risco político aí no dólar. Porque pode-se dizer que até termos aí um novo presidente, dependendo dos resultados,
o câmbio vai estar bastante apreciado, o produtor ele pode ganhar com isso. Então, o momento no spot é de lenta comercialização, como é típico dessa época do ano, né? E para a safra nova, Vitor, o produtor tem condições de usar esse câmbio também a favor dele? Tudo hoje passa por quem vai aí vencer as eleições, né? A gente precificar o câmbio hoje seria muito precipitado, né? Então, o que a gente observa hoje das rendas antecipadas, né? Elas voltaram a ganhar um pouquinho mais de ritmo nesses últimos dias, mas ainda estão bastante lentas em relação ao ano passado, ainda em função do impasse quanto à precificação do frete, né? É muito arriscado hoje você precificar soja para fevereiro, para março, abril, fevereiro, sem saber qual fim vai ser dado ao tabelamento do frete. Então, o momento é aguardar, né? Aguardar a definição da eleição aqui no Brasil para traçar a melhor estratégia de venda. Mas aquilo, o produtor que precisa se capitalizar para os trabalhos aí pré-plantio, ele já está capitalizado, ele já realizou a venda dele antes, então o momento é de cautela. Esperar o mercado ficar menos volátil, temos a consolidação do cenário nos Estados Unidos para tomar a melhor decisão. Tá. E, Vitor, você citou essa questão do câmbio, né, e dessa relação íntima que o câmbio tem tido com o cenário eleitoral. A gente vê que a gente tem um cenário de um mercado financeiro bem temerário, né? Essa disparada do dólar frente ao real, que é um movimento contrário ao que a gente vê se a gente for analisar outras moedas, né? Isso também é um fator de pressão para a formação dos preços na Bolsa de Chicago? Depende, a gente não tem atribuído tanto peso a isso, porque a gente tem um mercado repleto de barreiras comerciais, né? Tá. Então, o mercado brasileiro, essa intersecção externa, essas vendas externas brasileiras, elas estão dominadas pela China. Então, mesmo com uma eventual apreciação do real, que deixaria o preço do grão menos atraente aqui no Brasil, a China certamente compraria da gente. Então, esse momento de queda nos Estados Unidos, ele se deve muito mais em função da confirmação das expectativas aí de grande produção do que necessariamente do câmbio, né? Porque o dólar tem se desvalorizado ante as moedas dos principais compradores hoje, né? Situando a China. Então, o câmbio ele tem que passar por essa análise, né? De quem está comprando de quem, e baseado nessa análise a gente vê que ele não tem interferido muito no momento. Vitor, que intervalo de preços você e a Informa trabalham para os preços da soja nesse momento na Bolsa de Chicago? A gente já tem aí um piso definido para os preços, ou ele pode testar níveis mais baixos? Que intervalo de preços vocês projetam aí para pelo menos para a conclusão aí da safra americana? A conclusão da safra americana nesses patamares, né? A gente não consegue imaginar a soja alcançando de novo os $9 bushel aí, sem que a gente tenha no mínimo alguma fagulha aí de uma resolução do imbróglio aí com a China. Então, não há espaço nem tempo para ela decolar ou cair muito mais do que esses níveis que a gente tem observado hoje. Então, esse mercado trabalhando entre 8,20, 8,50, 8,60 faz sentido para o cenário que a gente tem agora? Totalmente. Tá. E para o restante da safra nova brasileira, a gente tem preços ali ligeiramente acima dos R$90, né, Vitor? Esse também é um nível de preço que deve se manter, na sua opinião? Sim, os prêmios eles estão aí rodando ainda 190 cents por bushel, 200. Então, os preços eles vão ter espaço para reagir à medida que a concentração, que a intensificação das compras da China for realizada aqui no Brasil, né? A gente até observa isso, ó. Quando tem algum navio aí chegando, a gente já vê um movimento muito grande de retomada da originação, né? Quando tem um navio da China aí, quando esse line-up aí está mais vazio,
o mercado fica bastante moroso aqui no Brasil. Então, os preços tendem a ficar estáveis nesse nível, acompanhando principalmente o prêmio e o dólar. E como a previsão para o dólar também é de apreciação, o que vai determinar aqui internamente vai ser o câmbio e a realização e a intensificação das compras da China aqui no mercado interno. Então, pode ser sim que a gente tenha espaço para valorização aí da saca aqui no país. Maravilha. Vitor, agradeço muito pela sua companhia nessa terça-feira, pelas suas informações. E volte sempre ao Notícias Agrícolas para a gente poder manter os nossos produtores sempre bem informados. Perfeito, conte conosco sempre. Obrigada, Vitor. Até mais. Boa tarde, bom trabalho para você. Bom, informações, portanto, bastante interessantes, como o Vitor bem colocou, né? Essa elevação pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o USDA, no índice de lavouras de soja em boas ou excelentes condições no reporte semanal divulgado no final da tarde de ontem, logo após o fechamento do mercado, né, às 5 horas, horário de Brasília, em 1%, acabou pesando no mercado. O mercado não esperava isso, esperava uma nova redução, mas ao contrário, veio essa elevação. O mercado começou o dia trabalhando bem próximo da estabilidade, embora do lado positivo, do lado negativo da tabela, e foi intensificando suas baixas ao longo do dia, diante dessas estimativas de uma safra recorde, de produtividade recorde, apesar de uma demanda forte pela soja norte-americana, que vem seguindo aí no paralelo da guerra comercial que acontece ainda com a China. Então, essas informações de demanda ainda foram insuficientes, né? Ainda são insuficientes para trazer essa reversão do mercado, e uma nova baixa intensa foi registrada, portanto, nesta terça-feira. Vamos checar os preços, como ficaram no fechamento lá na Bolsa de Chicago. Números da soja na tela para você. Setembro ficou com 8 dólares e 20 cents por bushel, caindo 14 pontos, mais 25. O novembro, 8 dólares e 33, baixa de 15 pontos. O janeiro, 8,46, caindo 15 pontos, mais 25. E o março fechou com 8,60, 15 pontos de queda. A gente checa agora os preços do milho. O mercado também fechou no vermelho. Setembro, 3 dólares e 41 cents por bushel, queda de 5 pontos, mais 75. O dezembro, 3,56, caindo 5 pontos e meio. O março e o maio recuaram 5 pontos para fechar com 3 dólares e 69 e 3 dólares e 76 cents por bushel. Para fechar, os números do trigo, que nesta terça-feira fecharam bem próximos da estabilidade na Bolsa de Chicago. Setembro com 4 dólares e 98 cents por bushel, queda de 1 ponto. O dezembro, 5 dólares e 23, subindo 0,75. O março, 5 dólares e 45, meio ponto de baixa. E o maio, caindo 0,25, fechou em 5 dólares e 58 cents por bushel nessa terça-feira. Bom, a gente fica por aqui com esse boletim, com a nossa programação nessa terça-feira, mas amanhã a gente está de volta e ainda, né, nessa terça-feira as informações continuam chegando para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil, mas a gente volta a se encontrar amanhã com novas informações e a gente volta com muito mais. Até lá, bom descanso.